Oi, gente, meu nome é Larissa. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan, sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Isso mesmo. Bom, esse é o nosso podcast, 20 minutos de história do Brasil. E esse projeto, né, ele faz parte de um projeto criado pela instituição que a gente estuda, a FMU, que eles se chamam Humanas e Manos, né? E ele foi criado para substituir o nosso estágio supervisionado, que ele deveria ser feito presencial e nas salas de aula, porém, com a pandemia do novo coronavírus, nós ficamos impossibilitados. Então, a gravação desses podcasts foi uma alternativa que a gente encontrou de fazer o nosso estágio. Esse podcast, ele é uma série, né? São uma série de 20 podcasts, e nós já estamos na nossa sétima Décimo. aula, 14º podcast, olha, tá acabando, né? Que são 20, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o período. Ele tem um foco maior, né, no período ditatorial brasileiro, né? Então a gente iniciou esse podcast para deixar vocês bem contextualizados, né, com o governo JK, desde as tentativas de golpe que o Brasil já havia sofrendo, passamos pela economia do governo JK, os antecedentes do golpe e já falamos um pouco, né, sobre como se deu o golpe, alguns presidentes, a parte de tortura e direitos humanos, que foi completamente ignorados. E agora a gente vai entrar aí no tema, né, que são os movimentos artísticos deste período. Se você não ouviu os nossos podcasts anteriores, a gente convida vocês a ouvirem, né, para que vocês consigam acompanhar melhor, entender algumas referências que a gente vai trazer aqui. E também, né, os nossos podcasts, eles são direcionados a alunos do terceiro ano do ensino médio. Porém, se você não está no terceiro ano do ensino médio ainda, ou se você já concluiu seus estudos, você também é muito bem-vindo aqui com a gente. Enfim, a gente espera que vocês aprendam, né, muito com a gente, porque a gente tem aprendido muito também com os nossos podcasts. Bom, vamos lá. Para iniciar, falar dos movimentos artísticos desse período ditatorial, a gente vai começar a falar sobre o AI-5, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre isso, em algum momento da vida você já ouviu falar sobre o AI-5, inclusive, né, há algum tempinho atrás, o próprio filho do atual presidente da República, ele defendeu o AI-5, né? E a gente vai explicar aqui o que foi o AI-5. Ele é considerado praticamente um golpe dentro do golpe militar, e porque ele é algo que não se dá para defender assim, né? Muito bem, para iniciarmos, né, esse momento também de cultura, de grande crescimento cultural no nosso país, a gente precisa entender um pouquinho o contexto, né? O AI-5, como a Larissa bem trouxe, ele é interpretado como um golpe dentro de um golpe, né? Na visão das historiadoras Lilia Schwartz e da Heloísa Sterling, elas dizem, né, que era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância, né? Então, aqui com isso você já consegue ter uma noção do que era essa ferramenta, né? Esse ato institucional número 5, né? Que ele fecha o STF, então ele foi aplicado, né, pelo presidente Arthur da Costa e Silva, né, no dia 13 de dezembro de 1968, né, e ele inaugurou o período assim mais sombrio da ditadura, né, podemos dizer assim. Não que tenha outro período mais leve, mais tranquilo, mas foi um período de repressão mais intensa, um período de uma repressão que não era seletiva e sim generalizada, sem qualquer escrúpulo ou medo de ser visto, de ser mal interpretado. Então, eles aplicavam
as suas ações de repressão da forma que achavam necessário, da forma que eles de fato queriam, né? Então, e aí nesse processo, nesse momento histórico, né, os movimentos culturais eles sofrem muito, porque o movimento cultural ele é a expressão de um povo, de um grupo, né, de uma determinada região ou local assim, do país, e muitas dessas culturas iam contra, né, essas expressões artísticas iam contra o governo militar naquele momento. Então, esses movimentos culturais sofrem demais a partir de 1968, com o Ato Institucional número 5. Isso, como o Jonathan falou, né, a partir de 68, e como a gente já havia comentado nos podcasts anteriores, né, muitas pessoas vão dizer que o Brasil começa a viver uma ditadura mesmo a partir do AI-5, mas na verdade o Brasil já vinha sofrendo uma ditadura. Acontece que com a publicação, né, do decreto, deste decreto, né, desse ato institucional, que ele não tem vínculo nenhum com a Constituição, né? Uma das coisas muito marcantes da ditadura é justamente o fato de você ignorar a Constituição e você governar por decretos, né? O AI-5, ele não tem nenhuma preocupação ou necessidade de mascarar a repressão, né, que a gente já falou anteriormente, que era uma repressão mais seletiva, ela era bem pontual e nesse momento não. Todos estão sujeitos a ser um inimigo do Estado, né? E nesse momento a repressão ela se torna coletiva para todos. É também um momento que o exército ele começa a utilizar as forças regionais para a repressão, que não estava acontecendo antes do AI-5, né? E também é um momento que não vai existir mais negociação com o governo. E o AI-5, né, ele teve consequências muito imediatas. Uma delas, e por isso é considerado um golpe dentro do golpe, é quando ele fecha o Congresso Nacional e as assembleias legislativas. Então, além, né, de fechar o Congresso Nacional, ele suspende o direito político, né, dos cidadãos. Você não elege mais ninguém, até porque o Congresso está fechado e a Assembleia Legislativa está fechada. Quem governa é o presidente, né? Ele entra aí como um poder centralizado e o que vai ficar valendo é o que o presidente determina de agora em diante. Exatamente. Né, em 1968, né, o movimento estudantil ele juntou grande força contra o regime, né? Então eles eram um agente de fato social muito presente no combate contra o regime militar, né? E em março, né, de 1968, o estudante Edson Luiz de Lima Souto, ele foi morto pela polícia, né, em um protesto realizado no Rio de Janeiro. E a morte desse estudante, ele aumentou ainda mais o movimento estudantil, né? O enterro dele contou com 60 mil pessoas, né? Então ali a gente já começava a perceber, né, que a luta ela estava de fato crescendo. E a partir daquele momento, novas manifestações estudantis passaram a acontecer assim de forma recorrente, né? Houve violentos confrontos, então, de fato, eles reivindicavam e agiam ativamente. Em junho, né, de 1968, também aconteceu a passeata dos 100 mil, né, que mobilizou ali 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro e contou com a presença de diversos artistas e intelectuais, né? Então, além dos estudantes, os artistas também os intelectuais da época, contra a ditadura, começavam a participar também, né? Começavam a se manifestar de forma mais ativa, ter os seus nomes relacionados aos movimentos, né? Ter o seu rosto ali ligado a essas manifestações contra o governo, né? E tanto que a ditadura ela passa a proibir a realização de qualquer manifestação, né? Em agosto do mesmo ano, e intervir diretamente nas universidades públicas, né? Vale lembrar que a gente não está falando de agora, né? As universidades públicas, elas já são desde muito tempo
já vigiadas e vistas com maus olhos por essa ala mais conservadora do governo, né? Então, a gente Sim, pode perceber aqui mesmo. que já começaram a receber diversas intervenções, né, com presença de fato policial nas universidades, né? Então, o movimento estudantil, ele, quanto mais reprimido eles eram, né, mais crescia o movimento, né, levando até a ingressar numa luta armada. Então, a gente percebe aqui que o ato institucional número 5 ele leva a uma série de conflitos, né, com essa população jovem, intelectual, que conheciam das leis, conheciam da Constituição, sabiam que seus direitos estavam sendo feridos, né, os artistas que estavam perdendo a sua representatividade, seu direito de expressar a sua cultura, os seus ideais nas suas músicas, novelas, artes. Então, eles começavam a perceber ali a gravidade do governo militar. Sim. É também nesse momento, né, quando eu mencionei aqui que não existia, né, não existia mais a negociação com o governo, né? E essa frase ela é baseada porque o AI-5 ele suspendeu o habeas corpus por crime de motivação política. Então, todos os presos políticos que o Estado acredita que é o inimigo da nação ou foi preso em uma manifestação, foi preso porque fez alguma peça de teatro que o governo achou que de alguma forma atacou o governo, né? Essas pessoas não tinham mais direito a habeas corpus. Isso é muito sério, né? Principalmente porque crimes de movimentação política, é um julgamento muito partidário, né? O que para mim pode caracterizar um crime político, para outra pessoa não. Então isso é bem complicado, porque não tem uma regra, né, para você falar, olha, isso é um crime político, isso não é. Então foi algo que chocou muito o país. Até o Jonathan falou, né, da classe dos artistas e tudo mais. A gente vai falar um pouco nos próximos podcasts sobre algumas pessoas aqui, porque nesse momento foi institucionalizada uma censura prévia, né, da música, do cinema, do teatro, da televisão, da imprensa, né, dos jornais impressos. Então, a censura no Brasil não é algo novo. A gente já comentou isso aqui várias vezes, né? Ela surge lá no governo Vargas com o DIP, e você, né, tem uma série de presidentes autoritários aí, inclusive o governo Dutra, né, é considerado um governo muito autoritário, mesmo não estando na lógica democrática da época, né? Então a censura não é algo novo, mas é a primeira vez na história que você tem uma legislação que institucionalizou a censura, né? A censura agora é lei. E se você infringe, né, as leis ali, você é considerado um preso político, não tem direito a habeas corpus. Também um momento que está estritamente proibido qualquer tipo de reunião política, né? O que é uma reunião política? Gente, é reunião de estudantes para discutir formas de ser resistência diante do governo. É considerado uma reunião política, né? Uma peça de teatro que vai trazer problemas da sociedade de forma escancarada, assim, e o quanto o governo é autoritário é considerado uma reunião política, né? E aí você tem toques de recolher em várias partes do país, né? Você tem horário, então assim, olha, até às 10 da noite, 10 horas da noite tem que estar todo mundo dentro de casa. Mas e se eu estou voltando do trabalho, voltando da faculdade? Olha, você tem que estar com o seu comprovante de residência, com a sua carteira de trabalho, com o seu documento de identificação para apresentar caso você esteja ali que você tope, né, de frente com algum policial ou alguma força pública naquele momento. Exatamente. É sempre bom destacar, né, quais os princípios dessa censura, dessa repressão, né, militar. O governo militar, ele sempre
tinha uma pauta de censura muito forte na questão da moral e dos bons costumes, né? O que isso significa? Tudo aquilo que iria contra a moral e os bons costumes né, do lado conservador, isso ia contra o regime militar. Então, músicas que falavam sobre adultério ou alguma novela que tinha alguma cena sobre isso, por exemplo, isso era algo que ia contra a moral e os bons costumes. Então, a censura ela agia muito forte nesse sentido, né? Muito forte nesse segmento. E aí que as novelas, as músicas, os teatros começam a ser é, muito perseguidos e vistoriados ali de fato, né? Muitos artistas, quando iriam lançar as suas músicas, eles precisavam mandar, né, uma carta ali, a música, para que esse departamento de censura ele analisasse ela, por exemplo, e se ele encontrasse qualquer coisa que fosse contra, né, esses princípios básicos, por exemplo, ou cometesse algum erro de português, ou tivesse alguma gíria, alguma fala ali que não fosse de acordo com o dicionário da língua portuguesa na época, por exemplo, era censurado, porque isso para eles ia totalmente contra o que eles acreditavam, né? Poderia propagar uma fala errada, poderia propagar uma ideia que não é a que eles querem passar, então tudo era realmente controlado. Né? Então, de fato, o AI-5 e o regime militar nesse momento eles agem assim de forma muito forte na censura, como a Larissa bem lembrou, ela é institucionalizada agora, né? Ela é algo legal, é algo que não há mais nenhuma necessidade de fazer algo escondido e de fato eles fazem sem qualquer tipo de observação, né? Então se vai contra eles, censuram e ponto final. Não há Qualquer um poderia ser um subversivo, qualquer pessoa, exatamente. né? É importante a gente destacar isso, porque tem pessoas que vão ter o discurso aí que, mas na época dos militares é, só se dava mal quem era vagabundo. Gente, não. Qualquer pessoa poderia ser considerado um subversivo aos olhos do Estado. É interessante que a gente comentou, né, em alguns podcasts anteriores sobre o relatório da Comissão da Verdade. E tem um trecho lá que fala dos mortos e desaparecidos. E olha, gente, em sua imensa maioria eram estudantes, alguns de escola de universidades públicas, como a USP, porque a USP também tem, né, a sua contribuição para a Comissão da Verdade, e a PUC, né? E então assim, e foi um momento também, né, que todo aquele que se fazia, se colocava contra o Estado autoritário, era considerado um criminoso, um terrorista. Mas também foi um momento de alta criminalidade no país. Porque, como a gente já falou anteriormente, você está com uma situação econômica do país em frangalhos, as pessoas estão passando fome, né? A gente comentou sobre a mortalidade infantil, comentou sobre a desnutrição, então é um momento de muita fome, muita repressão, muita violência policial. O Brasil vive um momento de caos social. Então, a pessoa que fala, na época dos militares era diferente, as coisas eram melhores, não eram, não eram. E hoje a gente tem acesso a esses dados, tem acesso a tudo isso para conseguir comprovar de que não era. E acho que é importante dizer que, gente, o AI-5 ele foi uma medida muito violenta e ele durou 10 anos no país. O ato institucional 5 e os outros 4 anteriores, né, eles só foram promulgados em 1978, então foram 10 anos de censura institucionalizada, sem direitos políticos, com toque de recolher, onde qualquer pessoa podia ser considerado subversivo, com a censura a tudo e todos. Então, assim, foi muito tempo, sabe? O Brasil viveu sobre essa sombra, né, durante muito tempo. Tem algumas pessoas até que falam, né,
que o Brasil viveu um dia muito triste, no dia que sofreu o golpe, mas na noite que foi promulgado, né, o ato institucional número 5, AI-5, foi uma das noites mais tristes do país, porque o Brasil viveu uma noite, né, dias sombrios por 10 anos. Então, é muito tempo e muitas pessoas foram vítimas do AI-5. Perderam a sua vida, o seu direito enquanto ser humano, o direito à integridade, o direito de um julgamento justo, por conta desse ato institucional. Muito bem destacado, Lara. Né, e esse podcast é mais para nós contextualizarmos esse momento, né, dessas reivindicações artísticas, estudantis, populares, né? A gente falou também nos podcasts anteriores das reivindicações operárias, que também sofreram muito com o ato institucional número 5, né? Então nós te convidamos mais uma vez a acompanhar os nossos podcasts anteriores e também os próximos, para ter uma maior compreensão, né, do que nós estamos pontuando aqui e discutindo nesses podcasts, né? Fica o nosso convite para continuar nos acompanhando. Sim, e caso vocês queiram ler, né, o ato institucional número 5, ele está disponível na internet, né? É só vocês entrarem lá na página do Google e colocar ato institucional 5 ou AI-5, que vocês conseguem ler ele na íntegra, né? Porque tem uma frase muito legal que ela diz que quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que as pessoas te falam. Então, você tem a oportunidade, hoje a gente tem a oportunidade de ler sobre isso. Exatamente. Se cuidem, usem máscara e, se possível, fiquem em casa. É isso, pessoal. Se cuidem. Tchau. Um abraço a todos. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan, sou estudante de História do 7º semestre da FMU. Isso mesmo. Bom, esse é o nosso podcast, 20 minutos de história do Brasil. E esse projeto, né, ele faz parte